Pessoal, então nós vamos resolver o exercício 2 da lista, né? Nessa lista que eu chamei de lista 2, tá? O exercício 2 é exatamente apenas para repetir o exercício 1, só que agora, em vez de considerar a permeabilidade do ferro constante igual a μ0, ele pede para repetir o problema usando a curva BH do ferro, ou seja, a curva anisterética, como a gente viu nas aulas sobre materiais magnéticos, né? A curva de saturação, né? Essa curva aqui, certo? Então, no exercício 1, note o seguinte, a lei de Ampère, então eu escrevi a equação de circulação de campo, a gente escreveu a lei de Ampère, note que a lei de Ampère não aparece nela a permeabilidade, aparece só H e dl, então H e comprimento, né? E a corrente, não aparece a permeabilidade, né? Então nós desenvolvemos aqui o caminho L, né? Consideramos o H na mesma direção do dl, produto escalar e um produto simples, o H constante ao longo do caminho, L de S, foi para fora da integral, ficou simplesmente H vezes o comprimento do caminho, né? A integral de H dl virou H vezes L. E do outro lado ficou NI. É comum na lei de Ampère eu ter um produto, H vezes L, ou uma somatória de produtos, H1, L1, mais H2, L2, mais H3, L3, dependendo quando a gente tem vários meios. Aqui, como a gente só tinha um meio, o ferro, né? Então a gente pôde considerar que havia um único campo magnético aqui, B, H, né? E também uma única indução B, certo? Mas note que não apareceu aqui a permeabilidade. Portanto, no exercício 2, onde ele pede para usar, em vez de μ igual a μ0, usar a curva BH, não influencia em nada a lei de Ampère. A lei de Ampère aqui continua exatamente a mesma. Portanto, o item A é igual para o exercício 2 e o item B também, que é o cálculo do H, certo? Então, o item A, vamos ver aqui para a gente desenhar. Ok. Então, o item A, né? A equação de conservação de campo ficou simplesmente HF, né? LF igual a NI. E o item B é simplesmente o cálculo, né? A gente tem lá o LF, tem o NI, a gente já calculou, dá um HF de 2.500 amperes por metro. Quando o circuito magnético é assim, com um único circuito de ferro, com uma única incógnita, então a gente chega direto no valor do campo magnético. Então, nesse caso, não há necessidade de a gente recorrer a um problema não linear iterativo para resolver esse problema, tá? Porque a gente já encontra o H direto, né? Agora, no problema 3, por exemplo, nesse problema aqui, onde eu tenho um entreferro, a gente vai resolver esse problema depois, a gente vai ter duas incógnitas aqui, o H do ferro e o H do entreferro. E aí não vai bastar só a gente escrever a equação da lei de Ampère, integral de HDL igual a NI. A gente vai ter que também escrever a equação da conservação de fluxo. Ele pede aqui, ó, conservação de fluxo. E na conservação de fluxo, eu tenho que o fluxo no ferro, por exemplo, seria igual ao fluxo no entreferro. Vai aparecer a permeabilidade. Nesse caso aqui, quando tem duas incógnitas, pelo menos, que é esse caso aqui, um H no ferro e um H no entreferro, o problema fica iterativo, né? Então, a gente vai deixar para tratar esse tipo de problema mais depois, tá? Mas nesse primeiro caso, eu usei a não linearidade porque é muito simples, tá? Uma vez que a gente só tem uma incógnita, né? Então, eu não preciso recalcular o H no ferro já está calculado. Bom, como é que eu calculo bem, então? A indução, né? O item C, a indução. Como é que eu calculo a indução? Bom, basta a gente ir na curva BH com o H que eu tinha conseguido, aqui ó, o H 2500, né? Então eu venho aqui na curva
com H 2.500, em vez de usar B igual a μH, o μ que ele deu, que era μ0, agora eu vou usar a curva. Claro que se eu quiser eu posso calcular aqui essa permeabilidade, né? Então note que aqui o B, ó, o B do ferro agora deu 1,5 Tesla. Né? E se eu quisesse eu poderia calcular a permeabilidade nesse caso, né? Quantos que será que seria a permeabilidade ali? É o B sobre o H. Só por curiosidade aqui, pessoal. 1,5 dividido por 2.500, certo? Se a gente fizer esse cálculo aí, 1,5 Tesla dividido por 2.500, que é o H, né? Dá uma permeabilidade de 6 vezes 10 a menos 4. Henry por metro. Né? Então, só vou dar uma conferida aqui. 1,5 dividido por 2.500. Certo? Bom, se eu for ver a permeabilidade relativa, né, desse material, eu poderia fazer assim, um μr, né? Um μ do ferro nesse caso, dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, né? Nesse caso, eu teria a permeabilidade, vamos dar uma olhada aqui, vou fazer o cálculo aqui separado para a gente. Vamos lá, 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 4 vezes π vezes igual. Bom, deu aqui, ficou aqui, agora aqui ficou um errinho aqui, né? Vamos voltar lá, a caneta, beleza. Ficou 477 aproximadamente. A permeabilidade relativa, note que não tem unidade, né? Então, essa permeabilidade aqui é 477 vezes μ0. 477 vezes a permeabilidade do vácuo. No problema anterior, a gente tinha falado que era 1000. Né? Ele tinha dado esse valor, certo? E agora a gente pegou o mesmo H e foi na curva e descobriu que na verdade ela é menor. Então o H que realmente se estabelece ali em torno de 1,5 Tesla, né? O P, desculpa, a indução, né? E não 3 Tesla, 3,14 Tesla como tinha dado no problema anterior. Eu falei que era um valor muito absurdo, né? Uma indução muito alta para um ferro normal. O ferro normal passa um pouco de 2 Tesla, mas esse valor aqui um valor muito elevado. Porque a gente cometeu, vamos dizer assim, um erro. A gente considerou que o ferro não ia saturar, e mais 1 ampere aqui, mas com 1000 espiras, né? Ou poderia ser 10 amperes com 100 espiras nesse circuito aqui, vai produzir uma indução bem alta se a permeabilidade for essa mesmo, né? Então, na real, usando a curva BH do material, a gente acabou chegando nessa indução. Claro que agora com essa indução, o fluxo vai diminuir, a gente já havia calculado o fluxo, né? Lembra que o fluxo, né,
a gente faz a integral, mas quando a indução é constante na área, né, essa área não a área do caminho vermelho, né, mas a área transversal, da seção transversal do circuito magnético é o cálculo do fluxo, né, não tem nada a ver com a lei de Ampère, com o S da lei de Ampère, o S da seção do ferro. Então eu faço a integral de B ds nessa área, o B é constante aqui na área, B é μh, então B é constante, eu posso tirar para fora da integral, fica só B vezes S, né? Então claro que vai dar um fluxo menor, né? Depois a gente calcula a indutância, vai dar uma indutância menor também, claro, né? Então só para terminar o nosso cálculo aqui, ABC, o D, o fluxo, né? Nesse caso, o B do ferro, claro que tem integral aqui, mas a gente já considerou isso no primeiro exercício, né? O B é constante ao longo da área, e eles são colineares, então a gente pode, o B e o ds, então a gente pode fazer só B vezes S, tirar o cosseno de θ também, né? Porque eles são paralelos ali, né? O B é perpendicular à seção transversal, né, pessoal? B, aqui, ó, perpendicular à seção transversal S, em amarelinho aqui, né? Então vai dar 1,5 Tesla vezes a seção transversal ali, que é 2 vezes 2 centímetros, né, que é 4 vezes 10 a menos 4. Né? Ó, 4 vezes 10 a menos 4. 2 centímetros aqui na frente por 2 atrás. Apesar do desenho aqui está meio mal feito, está um pouco, parece ser maior aqui, né, mas as dimensões aqui estão certinhas, é 2 por 2. Então seria na verdade uma área quadrada. Essa profundidade aqui está muito grande, né, no desenho. Então, isso aqui daria 6 vezes 10 a menos 4 Weber, né? E antes tinha dado 12, né? 12 vezes 10 a menos 4, certo? Aqui dava o dobro, né? Mais ou menos o dobro, né? Tá? E 1,257 militesla, né? Mesmo assim, uma indução baixa, né? Aqui, nesse caso, eu teria 0,6 militesla, né? Desculpa, 0,6 mV, que é a unidade do fluxo, né? Tesla é a unidade de indução, né? O outro tem 1,22, alguma coisa militesla, porque a gente considerou a permeabilidade igual a 1000, deu uma indução muito alta. Tá? Agora, pessoal, com esse fluxo aqui, né? A gente já tinha calculado aqui eu chamei de fluxo do ferro. Bom, de fluxo é o mesmo fluxo da bobina, né? O fluxo da bobina, o fluxo do ferro, é o mesmo, fluxo só que passa por aqui, né? Agora a gente calcula a indutância. Aqui eu coloquei D, né? Na verdade aqui é E, né? Com um errinho aqui. Aqui o item... Aqui é o item E, né? A indutância. Tem a indutância, certo? Então, D é o fluxo e a indutância. O D é o fluxo já está aqui. A indutância, capacidade do indutor de armazenar energia na forma do campo magnético, né? N vezes o fluxo que a bobina produziu dividido pela corrente. Então, são 1000 espiras vezes o fluxo, 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 1. Né? Então, vai dar 0,6 Henry, né? Ou 600 mA, né? Mais ou menos a metade do que tinha dado aqui antes. Tinha dado 1257 Henry, né? Certo? Bom, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei, fiz a simulação do mesmo circuito que a gente já tinha resolvido aula passada com um ferro constante. Agora eu coloquei lá no programa FEM exatamente essa curva aqui, tá? Essa curva BH, e eu resolvi o nosso circuito magnético com a mesma curva
com essa curva BH, né, para ver o resultado, tá? E a gente chegou nesse mapa de fluxo aqui, tá? Aqui no caso a gente tem a indução, se eu clicar aqui, ó, olha só, 1.51, exatamente o que eu consegui ali, tá? Também, se a gente for nos cantinhos aqui, a indução é menor, 0,4 Tesla, né? Claro, a gente está considerando um caminho médio para o campo, né? Bem aqui no meio, e vocês viram que deu um resultado bem interessante, né? Bem próximo, certo, pessoal? Da realidade, né? Um cálculo feito na mão, muito rápido, e a gente consegue praticamente o mesmo resultado que o método dos elementos finitos, né? Eu coloquei agora o ferro, né? Eu coloquei aqui o ferro esse ferro do problema aí, tá? Deixa eu ver, ele não está aqui, mas eu consigo mostrar aqui, quer ver essa curva? A curva que a gente usou, eu coloquei ferro Grucade, que é o grupo lá da universidade que eu trabalhei, né? É um ferro que a gente usa para fazer esses probleminhas normalmente, mas apesar de poder usar outros ferros, tá? Olha aí, é aquela mesma curva lá, né? Então aqui estava 2.500, mais ou menos aqui no meio, e aqui deu 1.5. Então, claro, deu o mesmo resultado, porque além de eu usar o método dos elementos finitos, que é um método muito preciso, né? Eu usei a mesma curva BH, né? Então a gente chegou no mesmo valor de indução. Beleza, pessoal? Seria isso para esse probleminha 2, bem simples, né?